Amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, louvado seja o nome do Senhor para sempre. Bendito nosso Deus. O que você acha do assunto política? Eu sei que o brasileiro, em grande medida, tem uma certa aversão ao assunto por causa da forma como o nosso país tem tratado a política em várias esferas, inclusive. A política está sempre relacionada à corrupção, desde a política mais abrangente, como é a política nacional, a política que envolve os estados, os municípios e tudo relacionado, como até mesmo a política mais particular, inclusive, infelizmente, até mesmo dentro de denominações. Isso fez com que o brasileiro passasse a ter uma ojeriza à política, porque ela parece que está sempre relacionada à corrupção. Todavia, eu quero dizer a você que o assunto política está intimamente relacionado com Deus. Nós veremos um pouco hoje isso. Nós veremos um pouco hoje porque o universo ele é governado por um rei. Ele é o Senhor de um grande reino. E isso é política. E você gostaria de estar debaixo de que tipo de governante? Porque os súditos de um rei, eles estão debaixo de um governante. E até mesmo nesse modelo que nós temos na sociedade, principalmente ocidental, que é essa, entre aspas, democracia, ela significa que pessoas estão sendo dirigidas por outras pessoas. Que tipo de pessoa, que tipo de governo você gostaria de estar ligado? Sobre o qual gostaria de estar submetido. Com certeza, as pessoas, de uma forma geral, estariam dando o seu parecer sobre um governo que governasse para o bem delas. Porque, de fato, esse ideal de que um governo correto governa para o bem do povo é um ideal divino. Porque, inclusive, o próprio Deus, ele governa o universo para o bem do seu próprio povo. Observe que tudo que nós desfrutamos vem da bondosa mão do nosso Deus, pois ele é um excelente, magnífico, maravilhoso, encantador rei de todo o universo. E todos estão debaixo dele, inclusive os nossos governantes e até mesmo aqueles que acham que não se submetem a ninguém. Pois bem, a quem você está servindo? A quem você está servindo? Quem governa a tua vida? A que reino você pertence? Nós vamos entrar em Romanos capítulo 6, versículos de 15 a 23, onde Paulo há de nos falar sobre dois reinos. E nós precisamos refletir sobre a qual deles nós queremos servir. Vamos então para a leitura da palavra do Senhor, em Romanos capítulo 6, abra a palavra do Senhor, que você estiver em casa, e acompanhe então a leitura de Romanos 6, de 15 a 23. Diz assim a palavra do Senhor. E daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei e sim da graça? De modo nenhum. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça? Mas, graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo, viestes a obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. E uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Porque quando éreis escravos do pecado, estáveis isentos em relação à justiça. Naquele tempo, que resultado colhestes?
somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é a morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Senhor Deus amado, louvado teu nome, porque o Senhor é o Rei de toda a terra, de toda a criação, é o Senhor, é o Deus, é o Criador, o sustentador, o governador. O Senhor é aquele que a tudo administra com poder e graça. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor mesmo pastoreia as nossas vidas. Obrigado, Senhor, por tudo então que o Senhor tem feito. E nesse momento queremos ouvir a tua palavra. Queremos ouvir o Senhor falar ao nosso coração poderosamente, pelo teu Santo Espírito que fala pela Escritura, a fim de transformar nossas vidas e fazer com que a tua igreja viva abundantemente a beleza e o encanto do reino do Senhor, o reino que o Senhor trouxe a nós. Que o Senhor, ó Deus, toque nos corações e quebrante, para que esta palavra entre, faça morada e produza vida e vida em abundância. Receba a nossa oração, Senhor, e abençoe-nos assim, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pois bem, vamos voltar um pouquinho para lembrar aquilo que nós estávamos vendo em Romanos. No capítulo de número 5, nós vimos que Paulo comparou Adão a Cristo, mostrando que assim como por um homem entrou o pecado no mundo, por um homem, de forma justa, também o pecado foi tirado. A diferença é que, por causa de um homem, o pecado ou a morte se espalhou, de forma que todos passaram também a pecar. Todavia, o Senhor Jesus não só pagou o pecado original, que é o pecado de Adão e Eva, de Gênesis capítulo 3, e tirou do mundo completamente, a justiça foi plenamente satisfeita, e isso de forma universal, mas também pagou o pecado daqueles que, se achegando humildemente a Jesus, reconhecendo a sua própria miséria, não a miséria ou o pecado de Adão e Eva, mas a sua miséria, seu pecado, os seus atos que são pecaminosos, esses também são perdoados, de forma que Jesus não só pagou um pecado, aquele original, mas o Senhor Jesus também pagou na cruz todos os pecados daqueles que realmente se achegam a Ele para receberem a justiça do justo e justificador Jesus. Então, Paulo nos diz que a graça de Deus superabundou. Versículo 20, ele disse: sobreveio a lei para que avultasse a ofensa. A lei só fez aumentar a culpa do homem, porque o homem é incapaz de praticar a lei do Senhor. Mas, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, no capítulo 6, o apóstolo Paulo vai tratar duas perguntas. Uma pergunta no primeiro versículo do capítulo 6, e a segunda pergunta é exatamente o versículo 15 que nós lemos. Duas questões diante do fato de que nós já fomos justificados, estamos debaixo da graça de Deus, não mais da lei, e que fomos alvos dessa superabundante graça divina. Então ele faz duas perguntas, porque elas são implicações desta justiça que nos foi dada. Porque Paulo não está apenas preocupado com o fato de nós sermos justificados, mas com a nossa vida a partir dali. Ou seja, eu creio em Jesus, recebi a justiça de Cristo, eu não tenho mais medo da morte, eu agora tenho paz em meu coração, eu agora tenho certeza da vida eterna. Mas e como é que eu devo viver? Paulo vai abordar isso em duas perguntas. A primeira pergunta, como disse, está no versículo 1 do capítulo 6. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Primeira pergunta é dele, que são perguntas retóricas, porque o propósito dele é trabalhar o assunto. Ele está levantando a questão para que a igreja tenha consciência sobre o assunto. Então,
A pergunta diz respeito a, olha, se a graça de Deus já superabunda sobre nós, e quanto maior foi o pecado, maior foi a graça sobre o pecador, então vamos pecar bem muito para que a graça de Deus superabunde mais ainda? Ele diz, é claro que não. Como é que nós vamos viver para o pecado quando nós já fomos mortos com Cristo na cruz do Calvário pela identificação e ressuscitamos com Ele pela nossa unidade, união com Ele, também na ressurreição? Portanto, ainda que a graça de Deus superabunde os pecados, nós não podemos fazer isso propositadamente. Nós não podemos alimentar uma vida de pecado para manifestar a superabundante graça de Deus. Antes, devemos alimentar uma vida em Cristo para mostrar a glória de Cristo, a santidade de Cristo, a beleza da nova vida em Cristo. Então, mesmo que a graça superabunde, o caminho não é o pecado. O caminho é a vida, a nova vida em Cristo e com Cristo Jesus. Essa é a primeira questão. A segunda questão, que também está relacionada à vida em Cristo Jesus, é a que nós vamos ver a partir do versículo 15. Quando, tendo Paulo nos dito que nós não estamos mais debaixo da lei, ou seja, eu não tenho mais medo da condenação, porque eu não pratico a lei perfeitamente. Eita, eu não consegui fazer tudo o que Deus mandou, estou com medo de ir para o inferno, estou com medo da condenação. Paulo diz, não estamos mais debaixo da lei. Ele não está dizendo que nós não devemos mais obedecer, não é isso, obviamente. Porque se você abrir a palavra do Senhor nos mandamentos de Deus, você verá que todos os mandamentos de Deus são bons. Então não tem por que não querer obedecer alguma coisa boa. Quando Deus diz assim, não matarás, e você que diz, não estou debaixo da lei, vai desprezar esse mandamento e vai praticar homicídios, assassinatos? Não, é claro que não. Por quê? Porque a lei é boa, então a obediência à lei é algo bom. Todavia, não temos mais o medo da condenação decorrente da quebra da lei, porque Jesus Cristo nos justificou. E é nesse ponto que Paulo faz a segunda pergunta. E daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei e sim da graça? De modo nenhum. Essa é a questão. Nós estamos em um novo reino. Nós não estamos debaixo da condenação da lei. Não temos mais medo desta condenação, porque Jesus nos justifica. Mas significa que então a gente vai liberar geral? Significa que vão chutar o pau da barraca? Significa que nós vamos simplesmente viver a libertinagem por não termos medo da condenação? Ele diz, é claro que não. Por que é claro que não? E aí ele vai nos explicando a partir do versículo 16, quando ele diz, não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para obediência, desse mesmo a quem obedeceis, sois servos, seja do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Observe que Paulo vai nos reportar para uma imagem política. A imagem é a seguinte, nós temos o universo. Que lindo universo. Aquelas imagens de satélite que mostram as galáxias, que mostram as muitas estrelas, que mostram a própria Terra, que mostram os planetas, mostram a beleza de um universo grandioso. Pois é exatamente este universo, que nós não sabemos o fim dele, onde está, que nós não conhecemos os limites dele, é o reino de Deus. Sim, o reino de Deus não é uma porção desta terra, o reino de Deus não é a igreja visível, o reino de Deus é todo esse universo. Porque Ele criou o universo, Ele é o rei do universo, Ele é o dono do universo, esse é o reino dele. Cada estrela que Ele conhece pelo nome, cada astro que Ele conhece pelo nome, toda a beleza do universo que Ele mesmo fez para a sua glória, é o reino de Deus. Paulo está nos lembrando isso. Deus tem um reino que é de um tamanho monumental, não dá para medir este reino. Todavia, apareceu no meio deste reino um império parasita. O império parasita é um reino rebelde. Aquele reino rebelde
que não quer se submeter ao reino de Deus. Este reino rebelde, ele é pequeniníssimo. Sim, ele é muito pequeno. Porque ele é feito de criaturas. Não há um Deus deste reino. Não existe um Criador neste reino. Ele é limitado. São criaturas. Todos são criaturas. Há, sim, alguém que quer ser adorado, que quer governar, que quer toda aquela glória do grande rei, que é Satanás. Satanás, ele tem um reino pequenininho. Esse reino pequenininho, por exemplo, pode ser visto na expressão de Satanás, quando lá em Mateus, capítulo 4, chega para o próprio Senhor Jesus, o Filho de Deus, e com muita ousadia, o tenta da seguinte forma. Diz o texto, em Mateus 4, versículo 8, o seguinte: levou-o ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Satanás, tentando Jesus, mostrou a sociedade, as cidades, o reino dos homens, cheio de pecado, cheio de problema, uma sociedade corrupta por causa do homem pecador. E lhe disse: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Observe que o fato de que o mundo jaz no maligno nos mostra que Satanás, em alguma medida, tem um certo domínio sobre este mundo de pecado. A maldade, o pecado e os homens que participam disso estão subjugados a ele. E se submetem, ele reina sobre eles. E veja que Satanás quer ser adorado. Ele quer a glória de Deus. Ele quer ter aquilo que pertence somente a Deus. É aquele reino. Mas é um reino de criatura, porque Satanás é uma criatura, os pecadores são criaturas, os anjos caídos são criaturas, e tudo aquilo que este reino pequeniníssimo e usurpador da glória de Deus, e que quer ter o que não lhe pertence, tudo dentro deste reino pertence ao Senhor, porque são criaturas, são só criaturas. E lá em Colossenses capítulo 1, versículo 13, a palavra do Senhor nos diz que Ele, Deus, nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Observe que aparece exatamente aquilo que nós falamos, dois reinos. Só que não pense como os orientais pensam, fazendo do universo algo constituído de duas grandes forças iguais em poder, o bem e o mal. Não. Em hipótese alguma, porque seriam então dois deuses. O universo pertence a Deus, o Senhor da glória. Mas esse pequeno reino, usurpador da glória de Deus, o império das trevas, estará ali dentro. Dentro. Porque não tem lugar do universo que não pertence a Deus. O inferno pertence a Deus. O império das trevas está dentro do reino de Deus, porque são todos criaturas de Deus. Tanto é que Deus julgará Satanás, condenará Satanás, os seus anjos, os pecadores e tudo mais que é mal, lançará no lago de fogo, porque tudo é dele. Se não pertencesse a Deus, Deus não poderia julgar o próprio Satanás. Mas como tudo pertence a Deus, então Deus julgará todas as coisas conforme a sua justiça. Então observe que existe um grande reino maravilhoso, que é o reino de Deus, e dentro dele o império das trevas. Esse pequeno reino que usurpa a glória do Senhor. Só que esse pequeno reino, ainda que seja minúsculo comparado com o reino de Deus, ele de fato trouxe grandes problemas. Por causa do pecado, porque Adão quis aceitar a proposta de Satanás,
porque ele caiu na tentação, porque ele aceitou a proposta de se rebelar contra Deus. Lembre-se que lá em Gênesis capítulo 3, Adão e Eva aceitaram se rebelar contra Deus, porque na tentação de Satanás, que se achega à mulher e assim dela ao homem, ele diz que, versículo 5, Deus sabe que no dia em que dele comerdes, do fruto proibido, se vos abrirão os olhos e, como Deus, vocês serão iguais a Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Eles aceitaram a cobiça da glória de Deus, de querer algo que não tinham e que os assemelharia ao próprio Criador de todas as coisas. Naquele dia, ele aceitou a rebelião de Satanás. E aceitando a rebelião de Satanás, se juntou a um reino parasita, um império das trevas, um reino maligno, que escraviza os seus súditos. Escraviza. Paulo está trazendo essa imagem para nós. Minha gente, nós temos dois reinos: o reino de Deus e o império das trevas. E a questão de Paulo, o coração dela é: a qual desses reinos você quer servir? A qual dos reinos você quer prestar culto? A qual dos reinos você quer dedicar a sua vida? A qual dos reinos você quer gastar as suas energias, dedicar as suas energias? A qual dos reinos você quer servir com o seu corpo, com toda a sua vida? Essa é a questão de Paulo, para mostrar que mesmo que não estejamos debaixo da lei, não tenhamos medo da condenação, pela certeza da justificação e sua eficácia, seu poder sobre nossas vidas. Paulo está levantando o ponto: a quem vocês querem servir? Vocês querem servir a Deus e ao seu reino de justiça, ou vocês querem servir ao império das trevas e seus pecados? A qual deles? Essa é a questão fundamental. Você sabe a resposta? Você já refletiu sobre isso? Pense, a quem você quer servir? Bom, nós podemos falar um pouco sobre o um e sobre o outro. Eu creio que você deve saber um pouquinho sobre o reino de Deus. Deveria saber muito, porque é fundamental conhecer a Deus para saber a quem você serve. Veja que o conhecimento de Deus nos leva a atitudes que vão em acordo com esse conhecimento. Em Miqueias, capítulo 6, versículo 8, o profeta diz para o povo: Ele te declarou, ó homem, e esse ele é Deus, o que é bom e o que é que o Senhor pede de ti? Que pratiques a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. O reino de Deus de justiça, misericórdia, humildade. Jonas, capítulo 4, versículo 2, o profeta mostra que tinha um conhecimento de quem era o seu rei, o seu Deus. E ele diz: És Deus clemente e misericordioso, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Observe que estes homens estão mostrando o que é o reino de Deus, as características do reino de Deus, as qualidades do reino de Deus. O reino de Deus, ele é assim: santo, justo e bom. No Salmo 19, Davi nos fala um pouco mais sobre este reino, ao falar sobre a lei deste reino, sobre a palavra deste reino, aquela que rege a vida deste reino. E ele diz: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre.
Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. O reino de Deus possui essas características perfeitas, puras, límpidas, santas, justas, magníficas. Este é o reino de Deus. Nesse reino você encontra amor de verdade, não fingimento. Neste reino você encontra justiça, não corrupção. Neste reino você encontra bondade e não maldade e não tentativa de prejudicar o outro. Neste reino você encontra benignidade e não maledicência. Neste reino você encontra sabedoria e não burrice. Neste reino você encontra o cuidado de um rei que governa para o bem do seu povo, para o bem dos seus súditos, para que eles encontrem no seu rei alegria, felicidade e encontrem nele toda a satisfação, toda a alegria que ele tem para dar. Porque isso glorifica o próprio nome deste rei. Este é o reino de Deus. Com certeza você não encontrará entre o reino dos homens, entre os muitos reinos que nós teremos nas nações, você jamais encontrará um reino como este. Este é o reino de Deus. E Paulo pergunta: você quer servir a este reino? É a este reino que você quer dedicar a sua vida? Não seria interessante? Mas antes de nós darmos sequência nessa chamada à reflexão sobre a quem você quer servir, vejamos um pouco do reino das trevas. O reino das trevas, lá em Efésios, capítulo de número 2, nos diz o seguinte: ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. O reino das trevas é um reino de morte, de pessoas mortas, de pessoas, portanto, que não têm a beleza, o encanto, a liberdade da vida. Elas estão mortas. Nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Um reino de desobediência, de rebeldia, de pessoas anarquistas, de pessoas más, que querem, na sua malignidade, fazer o que é mal, porque são desobedientes, são rebeldes, são malcriados, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira como os demais. Um reino da carne, um reino de instintos incontroláveis, que dominam a pessoa, não importando-se para o mal, porque alguém que se afunda nas drogas e que está se destruindo nas drogas, ela está se destruindo porque o seu instinto, que foi ali dominado, cativado pelo vício, não consegue de forma alguma se ver livre e como escravo, fazendo aquilo que o seu instinto mais natural, cativado pelo vício, quer, vai se destruindo, e mesmo se destruindo, e tantas vezes vendo que está se destruindo, vendo que está morrendo, vendo que está indo para o seu fim, não consegue se libertar, porque está escravo de seus instintos mais básicos, mais animalescos. Um reino que é filho da ira, que está debaixo da ira de Deus, que está contado para o dia do juízo. Esse é o império das trevas. Portanto, no império das trevas, a morte, a destruição, a malignidade, a todo tipo de maldade, é um império escravizador. Aqueles que estão no império das trevas são escravos dele. E Paulo está comparando: daquele a quem vos ofereceis como servos, para obediência, desses vocês são servos.
se vocês estão se dedicando, se vocês se apresentaram para servir ao império das trevas, vocês são escravos do império das trevas. Mas se vocês estão entregues ao reino de Deus, se vocês se entregaram para servir a obediência a Deus, vocês são servos de Deus. A quem vocês querem servir? Só que a grande questão, porque Paulo está falando para a igreja, lembre-se que toda a Escritura foi escrita para a igreja. Deus fala ao seu povo, e o seu povo é o testemunho, o anunciador da palavra de Deus para chamar as pessoas que estão no mundo para entrarem no reino de Deus. Mas a Escritura foi escrita para o povo de Deus. O povo de Deus recebe os oráculos divinos para guardar, para pregar, para aprender, para estudar. E Paulo está falando para a igreja. E então ele precisa lembrar, mas minha gente, vocês já creram em Jesus. Já que vocês creram em Jesus, então não tem como vocês serem escravos do império das trevas. Não pode ser. Vocês deveriam ser súditos do reino de Deus. Porque vocês disseram que creram no Senhor Jesus. Portanto, vocês não deveriam de forma alguma querer voltar ao império das trevas. Lembram de Israel quando saiu do Egito? E é importante nós fazermos menção dessa experiência do povo de Israel. Israel vivia numa nação escravizadora. A palavra do Senhor no livro de Êxodo, capítulo 1, diz, versículo 13, os egípcios com tirania faziam servir os filhos de Israel e lhes fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro e em tijolos e com todo o trabalho do campo, com todo o serviço e que na tirania os serviram. Este Egito representa perfeitamente o império das trevas. Escravizador, maltratador, que domina, subjuga para que os homens, como escravos, possam fazer a vontade deste império. Era assim. Todavia, Deus ouviu o clamor deste povo. O versículo 23 a 25 do capítulo 2 diz que Deus ouviu o gemido e então atentou para a condição, a aflição de Israel. Vocês sabem a história? Deus chama Moisés e o envia como mediador entre Deus e o seu povo para o libertar e então trazer uma nova caminhada, inclusive para cumprir a promessa de dar a terra de Canaã, a terra prometida a Abraão. Então, o texto nos diz que Deus subjugou o Egito, mostrou seu poder, libertou com braço forte, com mão forte, com poder e glória, manifestando assim a sua grandeza acima de todos os deuses, de todas as nações, de todos os reis. E ele então venceu o Egito e libertou o seu povo. E esse povo começa uma jornada no deserto. E o texto nos diz que tendo o povo saído para o deserto, Êxodo, capítulo de número 14, Êxodo, capítulo de número 14, versículo 11, diz que logo no primeiro momento, que foi aquela perseguição, antes deles passarem pelo mar, o povo já manifestou as suas queixas a Deus. Disseram a Moisés, será por não haver sepulcros no Egito que nos tirastes de lá para que morramos neste deserto? Em outras palavras, não era melhor a gente voltar? Primeira vez, até antes de serem completamente libertos, antes de atravessarem o mar, eles já começam a lembrar do Egito e mencionar a probabilidade de voltarem para lá. E isso vai acontecer durante a jornada. Durante a jornada no deserto, que não foi uma jornada fácil, ninguém vai dizer que foi.
A nossa jornada como cristãos não é fácil, e você pode testemunhar nesse momento de pandemia quantas dificuldades, a enfermidade, dificuldade financeira, problemas na sociedade, nossos problemas políticos que nós estamos vivenciando, na verdade, há 500 anos no Brasil, né? Então, todos os problemas que nós vivenciamos mostram que a vida cristã não é fácil. É uma vida de lutas, sim, muitas lutas. Todavia, ainda assim, é uma nova vida. Todavia, aquele povo sempre olhava para o império das trevas. Em Números capítulo 11, versículo 34, o povo outra vez se dirige a Deus olhando para o império das trevas, para o Egito. Diz o texto que, no capítulo 11, o povo teve vontade de comer carne. Olhou para o Egito, olha, lá tinha carne. Então, no versículo 34 diz que ali enterraram o povo que teve o desejo das comidas dos egípcios. Eles tiveram desejo da comida dos egípcios. Eles quiseram a comida que tinham antes. A comida que parece que era boa demais naquele momento. Como se quisessem voltar para o império das trevas, para aquele reino escravizador, aquele que maltratava, aquele que subjugava e dominava com maldade, como quem quisesse voltar para lá. No capítulo 14, eles expressam isso com mais clareza. E diziam uns aos outros, versículo 4, levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Voltemos para o império das trevas. Voltemos para o reino que dominou sobre nós. Voltemos para aquele que nos escravizava. E Paulo está observando isso, está apontando isso para os cristãos. Vocês querem voltar para o Egito? Vocês querem voltar para o império das trevas? Vocês querem voltar para o reino que dominava com tirania sobre vocês? É isso? Naquele tempo, versículo 21 de Romanos, capítulo 6, Paulo pergunta, que resultado colhestes? Me diga quais foram os benefícios de estar no império das trevas. Ele diz, somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é a morte. Estejam atentos à realidade sobre o império das trevas. Porque Satanás jamais vai mostrar o seu reino com feiura. Satanás é formado, é doutor em marketing. E sabe apresentar o melhor marketing do seu reino. Foi o que ele fez até com Jesus. Ele mostrou as cidades e a glória delas. Se você quer mostrar a beleza de uma cidade, da cidade onde você mora, você não vai mostrar a parte feia, aqueles lugares que foram invadidos, as partes que não foram reformadas, as ruas que estão maltratadas. Você não vai mostrar o pior. Se você quer encantar o seu visitante, o turista, aquele que você convidou para estar na cidade, você vai mostrar as belas praias, ou no nosso caso, a beleza da Serra Gaúcha. Vamos mostrar aquilo que temos de mais bonito, é o marketing, a propaganda. Satanás fez isso muito bem. Ele mostrou o melhor. E ele sempre vai mostrar aquilo que é mais atraente. Todavia, Paulo está lembrando, minha gente, para pensar um pouquinho, porque a realidade é outra. A verdade é outra. Nos anos de eleição, e em 2022 vamos ver isso, os políticos vão apresentar uma série de coisas bonitas. Vão trazer a imagem de alguma coisa que aparentemente foi boa.
podem ter pintado miséria, desgraçar a nação, mas vão mostrar alguma coisa aparentemente boa para escravizar o povo com aquela propaganda. Satanás faz isso. E Paulo está lembrando, atentem, a realidade é outra. Se olhar para o Egito, vai ver que a realidade era outra. Os egípcios com tirania faziam servir os filhos de Israel e lhe fizeram amargar a vida. O império das trevas, ele é tirano e ele faz a vida das pessoas serem amargas. Ele escraviza para dominar, para que essas pessoas possam servir a este tirano rei do império das trevas, Satanás. E Paulo está lembrando isso. Vocês não lembram quais os resultados daquele período? O que vocês escolheram? Vocês escolheram alguma coisa boa? Quando vocês eram escravos do império das trevas, vocês escolheram alguma coisa boa? Me digam o que foi de bom. Vocês escolheram que benefícios? Quais foram as coisas boas? Prazeres temporários, benefícios aparentes, mas que ao fim levaram vocês à destruição e levariam vocês à morte. Paulo está lembrando a realidade. Porque aqueles que pertencem a Cristo agora pertencem a um novo reino. Não podem querer voltar. Não podem querer voltar ao império das trevas. Isso não é sábio. Ninguém que saindo de um vale da sombra da morte, ninguém que saindo de um deserto, de um lugar de trevas, e indo para um paraíso, e indo para um reino acolhedor, onde o amor é real, deveria querer voltar para a miséria em que vivia no passado. Por isso Paulo está dizendo, a quem vocês querem servir? A quem vocês querem dedicar a vida de vocês? Vocês querem voltar para as trevas? Ou vocês querem viver no reino do Filho, do amor de Deus? Porque ao decidir isso, vocês então dedicarão a vida de vocês para este reino que vocês escolheram servir. Se escolherem servir ao império das trevas, viverão no império das trevas, como escravos do império das trevas. Mas se no reino de Deus, vocês que dizem terem sido libertos, de terem recebido a justiça de Jesus, de terem crido no Senhor Jesus, então dedicarão a vida para Ele. E por isso, não podemos viver no reino de Deus como se estivéssemos no império das trevas, servindo ao pecado, servindo ao mundo, servindo ao diabo. A quem vocês estão servindo? A linguagem de Paulo é a linguagem de realmente a relacionada a dois reinos sobre os quais as pessoas servem, aos quais as pessoas servem. A qual deles vocês servem? O versículo 20 ele diz, porque quando éreis escravos do pecado, veja a linguagem, escravos, alguém que está dominado por outro, estáveis livres, a palavrinha melhor traduzida aí poderia ser livres, porque a ideia aqui é exatamente de oposto ao escravo. Um é escravo, o outro é livre. Então, vocês eram escravos do pecado, então vocês eram livres do reino de Deus. Vocês não tinham uma relação com o reino de Deus. Vocês não eram súditos do reino de Deus. A linguagem de Paulo é a linguagem de súditos que pertencem ao reino. Pertencem ao reino. E a qual reino você pertence? Você sabe a qual reino você pertence? É importante você, depois de ter ouvido falar agora sobre o reino de Deus e sobre o império das trevas, reflita sobre a qual reino você pertence. Você sabe disso? Você já pensou? Mas como é que eu sei a qual reino eu pertenço?
a sua relação com o rei do reino? Qual é a sua relação com o rei do reino? Você ainda é escravo do império das trevas, fazendo a vontade das trevas, e então satisfazendo este império tirano? Você tem vivido essa fingida, suposta liberdade para fazer o que quer, quando na verdade você está se destruindo, porque você é escravo de um império das trevas. As pessoas que propagam uma falsa liberdade, que dizem que são livres, elas não percebem que elas são tão profundamente escravas, que elas não conseguem se ver, na verdade, livres daquilo que está destruindo elas. Não é só as drogas, não. As drogas e todo o restante, por exemplo, a avareza. Esses homens corruptos que roubam, o cara já tem milhões na conta tantas vezes e ainda rouba mais milhões. A pessoa já tem tanto e ainda não consegue se controlar e quer ter de formas ilícitas. Elas são escravas. Elas não conseguem parar. Ou outros que querem poder, eu quero dominar sobre as pessoas, eu quero ser maior que elas, eu quero que me obedeçam, eu quero que eu seja sobre elas. Ela não é livre e por isso está tentando dominar sobre as outras, ela é escrava de sua ambição, porque a sua ambição destruirá ela, porque ela será julgada e condenada pela sua ambição. Essa suposta liberdade daqueles que parecem fazer suas próprias escolhas, na verdade, é a escravidão de quem não consegue se ver livre de todo tipo de maldade, de coisas, como disse Paulo, de coisas das quais agora vos envergonhais. Elas são escravas. A quem você está servindo? Porque o reino de Deus é o reino da liberdade. Para entrar no reino de Deus, você precisa ir a Jesus. O reino de Deus, ele é o reino que nos liberta do império das trevas. E por meio de Cristo nós somos libertos. Como nós somos libertos? Nós somos libertos por meio do agir de Deus em nossas vidas, pela sua palavra, pelo seu Espírito, que faz com que nós possamos ir a Jesus. Alguém que estava acorrentado, amarrado, e então tinha que servir como escravo ao império das trevas, se ver livre para correr para o rei de um outro reino, de um reino verdadeiramente magnífico, que é o reino de Deus. Livre para servir ao Senhor. Livre para dizer, não, eu não quero mais fazer isto. Eu não quero mais pecar, eu não quero mais viver para o mundo, eu não quero mais viver para satisfazer o império das trevas. Eu quero viver para este rei que é tão bondoso. A liberdade para dizer não ao que é mal e que destrói, e dizer sim ao que é bom. Porque tudo no reino de Deus é bom. Tudo. A quem você está servindo? Como escravo ao império das trevas, ou como um livre, liberto, ao reino de Deus, que nos chama a uma vida que será boa para você. Tudo no reino de Deus será bom para você. No reino de Deus você vai encontrar o amor de Deus, para você tanto usufruir do amor de Deus, como amar as pessoas. Quantas pessoas estão presas na amargura? Quantas pessoas estão presas no ódio, na vingança, na raiva, no desejo de fazer o mal? Quantas pessoas estão presas a esses sentimentos, pensamentos e desejos malignos? Quantas? O reino de Deus, ele é libertador. Uma vez que viva no reino de Deus, poderá desfrutar da libertação destas coisas. E Jesus disse que deveríamos, no reino de Deus, viver a beleza do próprio amor de Deus. Lá em Mateus, no sermão conhecido como Sermão do Monte, o Senhor Jesus nos fala o seguinte, ele diz,
E ouvistes que foi dito, versículo 43, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Observe, o reino de Deus é libertador. Liberta pessoas do rancor para que perdoem. Liberta as pessoas do ódio para que amem. Liberta pessoas da amargura para que vivam uma vida feliz, uma vida tranquila, em paz. Liberta as pessoas desses maus sentimentos e pensamentos para viverem a beleza de uma vida realmente adornada pelo amor de Deus. Daquele que nos amou sendo nós pecadores e provou esse amor, levando seu Filho à cruz para nos dar vida e vida em abundância. Observe a diferença. Um reino escravizador que destrói, o outro, um reino que nos traz liberdade para viver a beleza da nova vida. Então, a quem você quer servir? Quando nós comparamos, nós ficamos diante de uma situação que é constrangedora. Poderíamos dizer, é impossível querer escolher o império das trevas quando eu tenho o reino do Filho do amor de Deus. Não pode. Mas a escravidão não deixa. Pessoas viverão no império das trevas até serem libertas pelo poder da palavra de Deus e do Espírito de Deus. Elas não conseguem, porque é um império escravizador. E nesse ponto, preciso trazer uma outra aplicação. Enquanto até esse momento, Paulo está mostrando para a igreja, para que a igreja veja que é incoerente querer viver a vida do império das trevas estando no reino de Deus. É importante nós abordarmos uma outra aplicação que Paulo vai mostrar mais adiante no capítulo 10. É que a igreja precisa anunciar a palavra libertadora para que as pessoas que ainda estão escravas do império das trevas sejam libertadas pelo poder de Deus, que é o evangelho, como ele disse no início da carta aos Romanos, pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por sua fé. A igreja precisa anunciar, porque este evangelho é que libertará as pessoas que não vão conseguir, não se engane, estas pessoas estão escravas, e elas não conseguem libertar de todas as suas ambições, de toda a sua maldade, de todos os seus desejos malignos, porque elas são escravas. Elas precisam de ajuda para que elas possam viver aquilo que Paulo está dizendo para você. Irmãos, se já foram livres, se já foram libertos, se já vivem no reino de Deus, vivam como súditos do reino de Deus. Não sejam como os israelitas que, com saudade do Egito, queriam voltar para o império das trevas. Vivam a beleza do reino de Deus. É essa beleza do reino de Deus que nós temos que mostrar, testemunhar e oferecer. E aí observe que a sua vida no reino de Deus traz duas implicações. Uma é a glória de Deus. Porque você estará vivendo a beleza do reino de Deus. Viva a beleza do amor de Deus, a beleza da justiça de Deus, a beleza da santidade de Deus, a beleza da bondade de Deus, a beleza da misericórdia de Deus, a beleza da liberdade do reino de Deus. Viva, desfrute ao máximo numa relação com Deus e para Deus. Viva, porque isso será bênção para a sua vida, glorificando a Deus. Mas viva também a beleza deste reino,
para que as pessoas lá fora vejam a glória de Deus manifesta nessa sua vida. De tal modo que tanto é bênção para você, sim. Você verá as bênçãos na sua família, no seu trabalho, nos seus estudos, na sua vida como um todo. Você verá as bênçãos em tudo que diz respeito à sua vida. Mas também as pessoas verão. As pessoas verão a beleza deste reino que glorifica a Deus. E é nesse testemunho que elas são também atraídas, porque é o testemunho do Evangelho, para que sejam também atraídas a este reino. Portanto, Paulo pode perguntar outra vez: é sério que vivendo no reino de Deus, que conhecendo o reino de Deus, vocês querem voltar para o império das trevas? Vocês querem realmente? Vocês querem viver como servos do pecado, como escravos do império das trevas? Não pode. Versículo 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nosso Senhor. Quando ele diz nosso Senhor, ele está frisando, ele é o nosso Rei. Ele é o nosso Senhor, o Senhor da nossa vida. Nós somos servos dele, somos súditos dele. A ele nós pertencemos. Nós não pertencemos a Satanás, não pertencemos ao império das trevas, não pertencemos a este mundo, pertencemos a Deus. Ele é o nosso Senhor. Para que nós nos alegremos nele, vivamos para ele e desfrutemos das bênçãos, da vida que ele tem para dar. Da vida que ele tem para dar. Então, a quem você vai escolher servir? Você que já conhece o Evangelho, vai querer voltar? Não seria uma escolha sábia, não é verdade? Assim como não seria, em hipótese alguma, sábio que nós escolhêssemos maus governantes que trouxessem problemas e prejuízos para nós, que simplesmente decidissem nos fazer mal, que decidissem dominar sobre nós, que decidissem nos conduzir para caminhos que seriam prejudiciais para nós. Não seria sábio. Deveríamos escolher aqueles que nos conduziriam, ou que nos levarão para um caminho que é bom e que beneficia e abençoa o povo, aquele que é governado. Pois bem, o reino de Deus é este reino magnífico. Se você, nesses dias maus, está procurando um lugar onde você possa encontrar uma sociedade justa, possa encontrar realmente um lar agradável, eu lhe apresento o reino de Deus. Eu lhe apresento o reino de Deus. Nele, você encontrará um rei que é santo, que é justo e é bom. Ele não inocenta o culpado, ele não prejudica o justo. Ele não faz mal a ninguém, porque ele é muito bom. Eu lhe apresento o reino de Deus, de um rei que é bom, justo, santo, amável. É este rei que nós hoje servimos. Então você que já serve a este rei, agora pegue a sua vida e dedique a ele. Sim, pense, você está servindo a este rei? Como você está servindo a este rei? Você está dedicando a sua vida a ele, mas ele é tão bom para você. Ele é tão amável, ele é tão gracioso, ele é tão misericordioso. Ele tem feito tanto bem a você. E como é que você está servindo a este rei? Dedique a sua vida a ele. Paulo quer que a igreja dedique a sua vida a Deus e faça o melhor. Ofereça os vossos membros para a justiça, para a santificação. Versículo de número 19. Nós acabamos de falar sobre toda a beleza do reino de Deus. Então agora dedique a sua vida a este reino, a este rei, a este que nos amou, que nos salvou, que nos libertou e que nos deu todo tipo de bênção nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Dedique, porque é o mínimo da nossa gratidão, inclusive. Como não
teríamos o constrangimento de fazer o melhor para aquele que só tem feito o melhor para nós? Você não se sente constrangido? Quando alguém só faz o bem para você, só faz o bem, só faz o bem, só faz o bem, e você que é tão abençoado por essa pessoa, você não se sente constrangido a querer retribuir, pelo menos com gratidão, ainda que você não possa fazer nada por ela, você deve se sentir constrangido para glorificar a Deus como gratidão, não como quem está pagando alguma dívida, não como quem quer comprar algo dele, mas como quem sabe que o mínimo que deve é com gratidão dedicar a vida. Você está fazendo isso? Então comece. Você que se dedicou tanto no passado ao império das trevas, você que fez tantas coisas erradas para satisfazer ao rei deste império das trevas, Satanás, você que fez tanta coisa má que hoje se envergonha, agora dedique a sua vida a este rei que tão bondosamente nos colocou no seu reino, que é santo, justo e bom. Dedique todo o seu ser, a sua mente a pensar o que é bom, seu coração a fazer, sentir aquilo que agrada ao Senhor, as suas mãos a se dedicarem a fazer aquilo que é justo e agradável a este rei. Dedique a sua vida, porque é a este rei que você pertence. E dedicando a sua vida a ele, você estará mostrando que você é servo dele. Você estará mostrando que não é mais servo do império das trevas. Você estará mostrando que você é servo do reino de Deus, que você pertence ao reino de Deus. E a sua vida dedicada a este reino glorificará este rei, mostrando que realmente você pertence a ele. Então, comece a dedicar a sua vida. Hoje, terminando o culto, você já poderá pensar, colocar a sua vida diante de Deus. Meu Deus, como eu posso me dedicar ao Senhor? Pratique o que é bom, o que é justo. Dê testemunho no seu trabalho. Seja um bom trabalhador, fazendo o melhor, de forma honesta, íntegra, dedicada. Seja um trabalhador esforçado. Faça o melhor pensando na glória de Deus. Faça para Deus, não faça para os homens não, faça para Deus. Seja o melhor em casa, procure ser em casa uma bênção, humilde, manso, dedicado, um bom marido, uma boa esposa, um bom pai, uma boa mãe, um bom filho, uma boa filha. Dedique o melhor. Seja um bom amigo, uma boa ovelha. Seja uma pessoa que é uma bênção para as outras pessoas. Seja aquele ombro que acolhe e que conforta, aquele que exorta e conduz na verdade. Seja aquela bênção que você sabe que deve ser. Faça isso, porque você está no reino de Deus, para que você glorifique a Deus neste reino. E você mesmo se alegrará por ver na sua vida a bênção de ser livre e poder viver coisas boas, coisas que realmente glorificam ao Senhor. Então, dedique a sua vida a Deus. Não se acomode. Não viva de qualquer forma. Dedique a sua vida a Deus. Seja ativo e não passivo. Dedique a sua vida ao Rei deste reino, ao Senhor da glória.